Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kalel e hoje nós estamos no dia 104 da leitura bíblica de capa a capa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua perseverança também. Hoje é terça-feira e nós iremos ler de 1 Reis, do capítulo 7 até o capítulo 13. Te convido a pegar sua água, seu chá, o seu café e sentar aqui comigo e bora para a nossa leitura de hoje. Vamos fazer a revisão do dia anterior. A gente viu no dia anterior a respeito da organização do reino de Salomão, do período de grande prosperidade e paz em Israel, da fama e da sabedoria de Salomão e como ela se espalha entre todas as nações, do início da construção do templo, de todos os detalhes estruturais e dos materiais do templo e também como Deus condiciona a sua presença com a obediência de Salomão. Hoje nós vamos ler do capítulo 7 de 1 Reis ao capítulo 8, versículo 13. Capítulo 7. O Palácio de Salomão. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de coluna de cedro, havia 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas, que eram apoiadas pelas colunas. Na parede de cada lado havia 3 fileiras de janelas, todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de sala do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitas de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira, algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham pedras feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz e ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocados em uma parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim e a que ficava no lado do norte se chamava Boaz. Os remates das colunas foram de lírios feitos de bronze, estavam no alto das colunas e assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabeças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. As carretas de bronze. Hurã fez também 10 carretas de bronze.
Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes, as rodas tinham 67 centímetros de altura e elas ficavam debaixo dos painéis. E os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta e os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e sua capacidade era mais ou menos de 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque que ele colocou no canto sudeste, lista resumida dos objetos do templo. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, assim terminou todo o trabalho, encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez. 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate. 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo, para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus. Isso é, a prata, o ouro e outros objetos. Amém? Nós acabamos de ler então o nosso primeiro capítulo do dia, e William MacDonald, no seu comentário bíblico popular do Antigo Testamento, ele vai falar o seguinte: o Palácio de Salomão levou mais ou menos 13 anos para ser construído. Ficava a sudeste do templo, junto à parte externa do muro do átrio interior. Para alguns, o fato de Salomão ter levado 6 anos a mais para construir o palácio do que o templo indica uma preocupação maior com seu próprio ego do que com a glória de Deus. Em contrapartida, é possível que a construção do templo tenha levado apenas 7 anos em razão do zelo de Salomão em edificar a casa do Senhor, porque o rei colocou milhares de trabalhadores na obra do templo e, portanto, a concluiu com mais destreza e mais rapidez. Outra coisa que a gente vai ver aqui também, que é muito importante, mediante a quantidade de detalhes, a quantidade de coisas que foram colocadas, que foram todos os objetos do templo e como que foi feito todas essas coisas, e a gente perceber uma coisa que assola a nossa maneira de ler a Bíblia, que ela se chama interpretação alegórica. O que é interpretação alegórica? A gente podia parar agora, mediante essa interpretação, e a gente ia ficar um mês inteiro tentando discernir o que seria o paralelo espiritual de cada uma daquelas coisas que foram colocadas ali no templo, ou por que foi colocado aquelas romãs, ou por que o copo era como um lírio, o tanque, a borda do tanque era como um lírio, como um copo que soava, como escoava, e a gente ia passar muito tempo tentando
desvendar como se fosse um segredo, como se fosse alguma coisa que tivesse oculta ali. E várias vezes na Bíblia a gente interpreta ela dessa forma. Isso aqui é só um dos casos que a gente poderia, entre aspas, tentar fazer dessa maneira. E esse método de interpretação, que a gente chama de método de interpretação alegórica, ela se baseia em tentar descobrir o sentido espiritual das coisas, sendo que esse sentido ele não está claramente sendo dito para nós, né? Isso veio através da pessoa de Orígenes. Ele era uma pessoa que ele achava que o livro da Bíblia, que a palavra de Deus era um livro cheio de mistérios ocultos e que era necessário descobri-los. O problema é que não é saber que existe alegorias na Bíblia. Existe alegorias na Bíblia, mas é tornar toda ela alegórica, como se toda ela precisasse de um profundo estudo para saber o que cada uma dessas coisas significava. Orígenes, ele viveu dentro da era patrística, entre os séculos II e século IV, e influenciou muitos dos pais da igreja, e principalmente aqueles que eram da escola de Alexandria. Ele viveu de 185 d.C. a 283. Ele era um grande estudioso das escrituras, mas foi condenado por heresia por causa da sua excessiva perspectiva platônica e filosófica. Já para nós entendermos melhor como interpretar corretamente a escritura, a gente deve utilizar um método histórico-gramatical. Calé, o que é o método histórico-gramatical? Parece uma coisa de homem, mas não é. É a forma, na verdade, que os autores do Novo Testamento utilizaram para ler e interpretar as próprias escrituras. Histórico-gramatical, da parte histórica, fala a respeito de buscar compreender a época, as características geográficas, políticas, sociais e culturais do contexto bíblico, e gramatical busca compreender o significado da proposição contida no texto em seu contexto original e suas implicações para os dias atuais. Esse método submete o texto bíblico à análise racional quanto ao seu conteúdo e a literária quanto à sua composição. Essa abordagem parte do pressuposto que a Bíblia é um documento inspirado por Deus e testemunha suas ações entre os homens, conduzindo-os à salvação. Ela tem por objetivo achar o significado do texto sobre a base do que as suas palavras expressam em seu sentido simples, à luz do contexto histórico em que foram escritas. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque a forma que a gente interpreta a Bíblia define a forma que a gente vai viver ela. Se a gente interpretar a Bíblia errado, a gente vai viver o Evangelho errado. Mesmo que a gente tenha as melhores intenções. Quando eu estava estudando a respeito desse assunto, eu ouvi uma frase que me marcou profundamente a respeito disso. Uma heresia jamais nos conduzirá à santidade. Traduzindo, o que isso significa? Se eu entender Deus errado e o que ele fala na palavra, eu vou viver uma comunhão errada com Deus. Então, se eu quero ser uma pessoa que verdadeiramente é amigo de Deus, eu preciso entender o que ele fala. E para mim entender o que ele fala, eu preciso entender que a Bíblia é um livro tanto inspirado por Deus, quanto também é um livro que ela foi feito através da mão dos homens. Isso não significa que a Bíblia ela foi contaminada, mas ela, na verdade, representa para nós a natureza de Cristo, que é tanto humana quanto divina. Se eu não conseguir interpretar a parte humana, como é que eu vou conseguir interpretar a parte divina? Se eu não consigo tocar na pessoa de Jesus, sendo ele humano, como é que eu vou tocar na sua divindade? Né? Vamos continuar aqui para a próxima parte, capítulo 8. A Arca da Aliança levada para o templo. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos, para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança, ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e colocaram onde devia ficar no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje.
Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizarem os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Olha que coisa maravilhosa nós estamos vendo aqui. A gente está falando sobre a glória de Deus encher o templo como uma confirmação física da presença de Deus, de que Ele aprovou esse templo como a sua morada, sabe? Deus, Ele estava neste momento habitando com os homens através da sua presença gloriosa, através da Arca da Aliança. Não na sua plenitude, claro, mas ele estava ali no meio do povo. Tanto que eles não conseguiram fazer mais nada, porque Deus apareceu. Isso é igual aquele culto aleluiado, que a gente vai e parece que o cara vai tocar a primeira nota, e na primeira nota que ele vai tocar, você nem lembra mais da música, você só começa a chorar. Imagina que foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Mas a grande questão que a gente vai começar a perceber agora é que esse foi um dos maiores highlights, um dos maiores pontos, porque o reinado de Davi e Salomão ele é frequentemente considerado como o período áureo de Israel. E é o ápice da presença de Deus. No Antigo Testamento está acontecendo aqui agora. A presença de Deus, não a manifestação de milagres, maravilhas, mas a presença, a pessoa de Deus habitando junto com o seu povo. Esse vai ser um dos maiores momentos da presença de Deus sendo manifesta até a chegada do Messias. Mas a partir de agora a gente vai ver não somente a queda de Salomão, mas como a presença de Deus que foi tão poderosamente manifestada neste momento vai começar a desaparecer no caso, fisicamente falando, por causa do pecado do povo. É um triste fato que a gente vai ver que na verdade essa foi a última vez que a presença de Deus se manifestou fisicamente para a glória, né, e através da sua glória para o povo de Israel. Em Esdras 6, após a conclusão da construção do templo, não há menção da presença de Deus enchendo o templo, diferente do templo de Salomão. Não há nuvem, glória, fogo ou fogo divino. Também não há referência da Arca da Aliança, que sempre foi o ponto central da presença de Deus no santuário anterior. A presença de Deus não retorna ao templo pós o exílio. E a glória da presença de Deus só vai ser manifesta novamente com a chegada do Messias. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que esse foi um momento onde é que Deus tinha maior momento de comunhão física com o seu povo. Deus, quando ele manifestava a sua glória, é como se a própria pessoa dele estivesse ali, né? E a gente vai ver que esse foi o maior ponto da presença e a comunhão que Deus teve com o seu povo, e a partir desse momento a gente vai ver a queda de Salomão, a gente vai ver as coisas saindo do seu trilho, saindo do seu rumo. E mesmo que eles tentassem com um novo templo, mesmo que eles tentassem através, entre aspas, dos avivamentos que estariam acontecendo ali, a presença de Deus não voltou, né? Deus, ele estava sim, estava com eles ali, mas não se manifestando fisicamente como ele estava se manifestando aqui. A gente vai ver que isso só vai acontecer de novo agora através da presença do Messias no Novo Testamento. E essa é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Lições e reflexões de hoje. A primeira coisa que a gente precisa aprender depois da leitura de hoje é que a gente tem que parar de procurar pelo em ovo. A Bíblia é um livro que a gente precisa entender ele, tanto na sua forma humana quanto na sua forma divina. E a partir do momento que a gente começar a ler ela da forma como ela deve ser lida, a gente vai começar a comungar com Deus da forma como a gente deve comungar. Outra coisa é que Deus é uma pessoa, e da mesma forma que a gente pode atraí-lo, a gente também pode repeli-lo. Que os nossos corações cresçam em temor e responsabilidade para que a gente não veja hoje a glória de Deus, mas amanhã ele nem sequer faça aparição nas nossas vidas. Essa foi a nossa leitura de hoje. Para os próximos capítulos de amanhã, a gente vai ver Salomão dedicando o templo com a oração, a gente vai ver a continuidade da dedicação dele e como Deus responde reafirmando a sua aliança, mas deixa claro que a permanência dele e da bênção dele depende da fidelidade do povo.
Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã. Até logo.